Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez, cheio de saudade, né, abençoado, como sempre, e eu estou aqui para matar a saudade. Ainda que o tempo hoje foi bastante corrido, mas eu falei assim, não, eu vou colocar esse vídeo lá para os abençoados. Então um abraço aí para todos vocês que estão na Graça Pura. Bom, para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu tenho uma mensagem para você, se inscreva, é grátis. Toca o sininho que o YouTube vai te avisar, né? Mandar aí um pop-up para você, avisar, olha, a Graça Pura está no ar, corre lá e vejam. Comentem à vontade, já deixa o seu like e você aí que amar essa mensagem, claro, você vai compartilhar aí entre aqueles que você ama, tá bom, abençoados? Bom, queridos, já falei do livro, né, no começo, né? Se você ainda não adquiriu o nosso livro, não faça isso, adquira hoje mesmo, um livro que está mudando a vida das pessoas que leem. Você nunca mais será o mesmo depois de ler esse livro. Eu te faço esse desafio para você. Para você que quer adquirir, me procura no WhatsApp que eu vou te explicar direitinho como você vai fazer, ou seja, o passo a passo para que você possa adquirir esta preciosidade, tá aí? Isso é uma riqueza, muita gente não gosta dessa parte, abençoado, se você não entende, o problema é seu. Nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento e vamos continuar crescendo, como é o caso, né, abençoado? Vocês sabem das camisas em que nós temos anunciado através dessa empresa, a empresa chamada Montink, né? E muito obrigado ao abençoado Bruno, que é um dos proprietários dessa empresa, né? Tá aí uma estampa aí que a abençoada Sônia, ela falou assim, André, mostra lá. Eu falei assim, vou mostrar. Eu queria mostrar da filha dela, tá muito bonito. Eu até pedi permissão a ela, tô aguardando aí a permissão dela, né, para colocar aqui a imagem da filha dela, que ficou muito bonita com as camisas. E a filha dela também é muito bonita, com todo respeito, né? É uma jovem, tá? Muito obrigado e parabéns, abençoada Sônia. Obrigado por tudo que você tem representado aqui para o nosso canal, tá legal? E olha, abençoados, muita gente aí fala, né? Ah, porque o André tá fazendo comércio. Meu irmão, o problema é seu. Se você não tem maturidade para entender isso, nós vamos sim, nós estamos abertos aqui para qualquer empresa que queiram, né? Investir em nós. E por que não, né, abençoado? Em levar esse evangelho para as praças, né? Eu não tenho vergonha desse evangelho. Se você quer ficar, né, onde você está, amém, fica onde você está, né? Você acha que é assim que tem que ser, amém, eu respeito você. E também os abençoados aí, eu sei que tem críticos, né? Até, tipo assim, pedir respeito até nem vale a pena para certas pessoas. Mas está aí, abençoado, e nós vamos avançar. Se você quiser ficar nas cavernas, fique. Se quiser ficar no YouTube, fica, é um problema seu. É como diz aquele corinho, né, abençoado? Se você não vai, não impeça a mim, né? Se você não vai, não impeça a mim, mas eu vou. E nós vamos juntos. Sim ou não, abençoado? Tá aí. Isso tudo é para a honra e glória do nosso Senhor, que estamos anunciando aí a vinda de Cristo, né, já consumada. Inclusive, o pessoal da Montink, né, para você adquirir, né, deixa eu te falar, você vai ver aí todas as instruções que vai ser passada aí nesse videoclipe que a Montink montou para nós aqui no canal. Lançamento! Já chegou nossas camisas estampadas com frases em graça. Agora você já pode mostrar ao mundo o verdadeiro evangelho através das nossas estampas. Além de camisas, temos uma coleção inteira feminina. Moletons, bonés, canecas, aventais, posters e muito mais. Confira no nosso site. Acesse lojadobem.shop, lojadobem.shop e confira. Agora você já pode sair por aí impactando na sua cidade. Graça Pura, fazendo a palavra correr. Tá aí, abençoado, glória a Deus. Olha, os abençoados têm me pedido, André, poxa, manda as estampas para mim. Assim, abençoado, fica tudo na empresa, né? Eu só trato realmente das estampas, mas as camisas fica tudo lá. Eu não tenho acesso, assim, à dinâmica, como é que é feito lá nesse site, tá bom? É tudo providenciado pela Montink, nota fiscal, tudo isso aí. Olha só que maravilha, né? Então eu só fico desenhando as estampas. E se você aí tem aí algum dizer, quer fazer algum dizer personalizado teu, a gente faz, tá, abençoado? Só me procurar no WhatsApp aí, que a gente manda a montinha que eles fazem. Eles são tremendos, e excelente qualidade, tá bom? Então, às vezes o abençoado me pedem, né? Eu só passo o site, né? Aí eu passo o site, os abençoados vão lá e vejam. Tá bom, queridos? Estamos combinados? Vamos então agora a mais um corte da palavra de Deus, né?
Meus amados irmãos, nós vamos falar novamente sobre a vinda de Jesus. E falar sobre a vinda de Jesus e consumada, para nós, não é espanto, né? Para o mundo, né? Para o mundo cristão tradicional, a tradição religiosa, realmente eles nos excomungam por causa disso aí, mas é porque eles não entendem. E eu creio que você vai entender depois dessa mensagem, tá bom? Veja bem, em várias passagens que se refere à vinda de Jesus, né, a sua parousia, nós chamamos de parousia, e é bíblico isso, a Bíblia usa a expressão em breve, não é verdade? Em breve, rapidamente, em curto período de tempo. Em todas elas é usada uma palavra específica, né, ou palavras específicas, que no seu original e na sua tradução se refere a um breve tempo, e nunca um longo tempo de 2000 anos. Isso quando ela é linkada ou ligada à vinda de Jesus. Então, abençoado, vamos mostrar alguns versículos para você específico nessa mensagem, vamos trazer o seu original e vamos fazer alguns comentários em relação a isso, tá bom? É por isso que eu falo, abençoado, vem para a graça que eu te explico. Então vamos aí ao primeiro texto da noite, né? Tá aí Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E essa passagem ainda é bastante conhecida, né? Não precisamos aqui explicar, é João Batista anunciando aí o ministério de Jesus de Nazaré, né? Ele pregando sobre o fim do mundo, daqueles dias, e anunciando que o reino de Deus está perto ou breve. Diz o seguinte: e naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque perto está o reino de Deus, ou o reino dos céus. Meus queridos, eu quero só contextualizar vocês em relação a essa palavra arrependimento, né? João Batista usa essa palavra arrependimento. Nestes dias de João Batista, de Jesus de Nazaré, do Apocalipse, esse era o discurso que deveria ser pregado por todos ali, os seguidores de Jesus. Só que a tradição religiosa, o sistema religioso, o cristianismo tradicional, ao trazer essa palavra para os dias de hoje, sem um devido tratamento, a transformou em um sofisma. Porque os cristãos de hoje, acham que ainda vivem o tempo do arrependimento. Meus queridos, o arrependimento bíblico, naquele contexto, era extremamente necessário. Hoje, não. Hoje você tem que se arrepender, sim, se você fizer mal a alguém, se você fizer mal a você mesmo. Então, há necessidade, sim, de arrependimento. Mas no trato das coisas com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, é claro, você está em paz com Deus. Ok? Então, naqueles dias que João Batista está anunciando aí, era necessário. Pois para entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, como queiram, teriam que renunciar à lei das obras, que gerava o quê? A corrupção, e aceitar o mundo que Jesus de Nazaré iria trazer a eles. Por que a lei ela trazia a corrupção? Porque a carne ela é irreconciliável. A carne ela é inimiga de Deus. Ela não se sujeita à lei de Deus. Então ela gerou aquilo que era para consertar, gerou mais dentro do homem o quê? A concupiscência. Isso diz Paulo lá em Romanos, tá? Então, como esse não é o foco, né, da nossa mensagem, arrependimento, eu tenho aqui no canal essa mensagem onde eu abordei com mais propriedade esse assunto. Vai lá e vejam, tá? Eu vou deixar nas descrições deste vídeo. Vamos voltar aqui ao tema. Então, hoje o tempo que vivemos é o tempo do reino de Deus e ele está instalado desde o ano 70 depois de Cristo. Por quê, André? Porque foi o tempo em que se derrubou o templo, o segundo templo lá, que na época foi construído por Herodes, o templo de Israel. Então, você saberia me dizer o que significa o reino de Deus? Você saberia me dizer? Olha, a expressão reino dos céus pertence à dimensão celestial e é sinônimo da expressão reino de Deus.
O reino de Deus e reino dos céus refere-se ao domínio de Deus sobre toda a sua criação, tanto no céu como na terra. Tá bom, abençoado? Reino dos céus e reino de Deus é isso. E João, nesse versículo, anuncia que esse reino está próximo. E aqueles que ouviam, né, ali o discurso de João Batista, os primeiros ouvintes da vinda desse reino, né, João Batista anunciava que estava próximo. Agora, será que esse próximo que João Batista estava falando já dura 2000 anos? Ou foi um período breve? Nós vamos ver agora. Vamos ver aí novamente que o texto em original, por isso que eu falo que o original ele é muito importante, a palavra perto, tá? A palavra perto, ela vem do grego e se chama egizé, tá? Essa palavra em grego do texto se chama egizé, que é o que define o breve e o perto. Quer dizer que no Novo Testamento, que expressa essa palavra expressa extrema proximidade, iminência imediata. Então, meus amados irmãos e queridos, eu sei que essa passagem pode ser entendida como o começo do ministério de Jesus de Nazaré. Porém, eu posso lhes afirmar que neste exato momento começa essa transição de mundo. Uma transição que durou até o ano 70. E sabe por que eu comecei essa mensagem neste verso? É que o sistema, atenção no que eu vou falar, é que o sistema religioso, o cristianismo tradicional, eles usam o tempo bíblico para dizer que o perto está longe. Não é verdade? O perto está longe, o longe está perto. E o uso dessa expressão por parte de João Batista nesse versículo desmente a ideia de muitos que afirmam que quando a Bíblia diz que algo está perto, próximo ou em breve, poderia significar uma demora de milhares de anos, como eles pregam, né? Então, amados, isso não pode significar milhares de anos. Não é pelo fato de Deus ter o seu tempo diferente do tempo humano que nós podemos jogar em cima dessas passagens. Porque eles falam isso, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas nessa expressão que nós estamos estudando aí, que nós vimos aí de João Batista, o imediatismo é tão evidente que João convoca seus ouvintes para o arrependimento urgentíssimo. É isso aí. Vamos a mais um texto? Vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 28. Não me perca de vista, abençoado, que eu não vou te perder de vista não, tá? Tá aí, Mateus capítulo 7, Mateus 12, 28, desculpa. Mateus capítulo 12, versículo 28. Onde eu arrumei 17? Mas vamos lá. Vejamos agora, né, essa passagem. É a mesma palavra, agora dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em relação ao reino de Deus. E aqui o tempo é já. Diz ali. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus aqui estava sendo acusado de curandeiro, de feiticeiro, de rezadeiro. E fazia tudo isso. Ele estava sendo acusado porque ainda falaram que ele fazia tudo isso em nome de Beelzebul. Então Jesus disse, se é pelo poder de Beelzebul que ele fazia isso, todas essas coisas, então o valente, se referindo a Beelzebul, dentro daquele contexto, está invalidado. E se o valente perdeu, o reino de Deus chegou a vós. Foi isso que o Senhor falou. Mas eu não vou entrar aqui na questão de explicar esse texto, porém, eu vou atentar ao que Jesus disse. Se ele está fazendo tudo isso, prova que o reino de Deus já chegou. Mas o fato é que enquanto muitos hoje ainda estão esperando pela vinda do reino de Deus, aqui claramente nessa passagem vemos que o mesmo já chegou no primeiro século da era cristã. Vocês entenderam como é importante vocês saberem a questão reino? Porque muita gente que está no sistema não aceita isso. Eles simplesmente falam, não, o reino de Deus é algo no porvir. E isso, mais uma vez, prova que as expressões perto e em breve e próximo na Bíblia são cumpridas com a noção humana de tempo. E não milhares de anos depois, ou na medida de tempo divina, como o cristianismo tradicional sugere e ensina. E isso que eu estou mostrando a vocês é de uma coerência bíblica fora de série.
Porque achar que tudo que se refere à vinda de Jesus é no tempo divino levou o mundo a acreditar que Jesus pode vir nos dias de hoje. E isso que é uma incoerência. Mas é assim que eles desenvolveram não somente essas doutrinas, como todas as suas doutrinas. Vamos agora a um versículo bastante conhecido por nós, que é em Apocalipse capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Então esse versículo que eu vou apresentar para vocês, atenção, é um versículo chave, tá? É um versículo chave para que você possa entender essa questão do tempo na Bíblia em relação à sua escatologia e também ao livro de Apocalipse, tá? Preste muita atenção. E vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está distante. Porque o tempo está daqui a 2000 anos. Porque o tempo está em um futuro indefinido, indeterminado? Claro que não. O texto é claro. O futuro, porque o tempo está próximo. Então João, ao escrever o livro de Apocalipse sobre orientação do próprio Senhor, deixou nos 3 primeiros versos de Apocalipse, como nós lemos agora, né? Ele cita essa palavra 2 vezes e 5 vezes no final do livro, lá no capítulo 22, a palavra breve. E quando falamos da vinda do Senhor como um evento do passado, conforme eu falei, as pessoas têm uma tendência a se assustar, porque não entendem. Tá? As pessoas se assustam. Então eu mostro a elas esses riquíssimos detalhes que eu estou passando para você. Então o choque das pessoas em relação a isso vão diminuindo, porque ela vê que existe o quê? Elas vão vendo que existe sim a possibilidade de estarmos certos e ela estar enganada. É só você apresentar esse versículo aí para ela. É fato, abençoado. E nós estamos detalhando essa palavra desde o começo, conforme nessa mensagem nós estamos fazendo, desde o ministério de Jesus, né? Falamos em Mateus, através de João Batista, e vimos o próprio Senhor dizendo que o reino estava presente em uma passagem lá, que ele foi confundido, né? Jesus foi, não confundido, estava sendo acusado que ele expulsava os demônios, né? E no caso, todo esse contexto de demônios já explicou, expulsava em nome de Beelzebul. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a palavra que eu realcei para vocês, a palavra breve, nós vamos defini-la e entender o que significa ela em grego. Por isso que é importante a gente entender essa palavra, tá ali, ó. A palavra breve desse texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ela significa tacos, tá? Conforme diz ali. Essa palavra grega que João empregou no versículo 1, breve, em grego quer dizer tacos. E ela significa rapidez, velocidade, apressadamente e imediatamente. Então a ideia que João quis dar ao acontecimento do Apocalipse era imediata e não uma coisa para 2000 anos. Vamos ver o emprego dessa mesma palavra em outros versículos do Novo Testamento que usa essa palavra em grego? Vamos ver alguns versículos aqui, abençoado. Atos capítulo 12, versículo 7. E diz ali: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ele está falando quando Pedro foi liberto da prisão, né, abençoado? Então essa palavra depressa, qual é o entendimento que você tem dela? É a mesma usada em Apocalipse, né? Que é alguma coisa muito rápida. Depressa, não. Aí imagina se Pedro tivesse, não, mas vai ser daqui a 2000 anos, então não tem por que eu ter pressa. Foi usada em Atos capítulo 12, versículo 7. Foi usada também em Atos capítulo 22, versículo 18, tá aí. Viu o Senhor que me dizia, depressa, tá aí, tacos. Saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Será que estava falando aí, né? Estavam falando de algo que iria acontecer daqui a 2000 anos? Será que essa é a ideia que dá o texto? Claro que não dá.
Por que lá em Apocalipse mudaram? Tá entendendo, abençoado? Então a continha aí não fecha. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tá aí, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, que diz: escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo daqui a 2000 anos. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? Não poderia também dizer aí? Porque só no que tange a escatologia bíblica que eles colocaram isso como 1000 anos. Vem com o tempo divino. E aí? Como é que fica aí? Por que não é a mesma palavra, abençoado? Usada aí. Será que aí estava falando de algo que iria acontecer? Ou algo que já aconteceu, né? Porque o breve aí aconteceu. Apocalipse, deixa eu ver se Apocalipse 22, versículo 6 também usa essa expressão. Tá aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, a mesma palavra. Por que lá é depressa e aqui mudou? Aí diz o final ali onde acontecer. Então, estas passagens, quando lidas juntas, nos dão o entendimento correto. Aqui não tem para onde você fugir. Não tem. Ali está expressando algo rápido e não algo que duraria 2000 anos no tempo. Agora vamos analisar a outra palavra do capítulo 1. Vamos analisar o tempo está próximo em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos entender essas duas palavrinhas. Está aí, olha. Está ali. O tempo está próximo. João diz em concordância com o verso 1, que seria breve e em um tempo próximo. E as palavras usadas em grego foi kairos. E a palavra próximo é egos. Nós vamos analisar essas duas palavras separadas e depois vamos analisá-las juntas, tá bom? Bom, a primeira palavra, que é a palavra kairos, essa primeira palavrinha kairos, geralmente ela é usada para sugerir um tempo rápido, como a estação, uma estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, pode ser considerado um kairos. Uma oportunidade, uma ocasião, porém, nunca com um tempo de longo tempo de 2000 anos, por exemplo. Não pode. Agora vamos analisar a segunda palavra, que é a palavra egos, está aí para vocês, que dá a ideia de próximo, no lugar ou tempo. Então, juntando essas duas palavras aí, dão a ideia de uma ocasião no tempo e naquele lugar, naquele mundo, naquela oportunidade. Algo que está à mão. Meus irmãos, sinceramente, meu irmão, se você for uma pessoa sensata e sincera consigo mesmo, essas duas palavras juntas, tá, tira qualquer ideia de um futuro de 2000 anos. É a mesma ideia também do capítulo 22, versículo 7, onde outra palavra que dá essa conotação de rápido aparece. Vamos ver, abençoada. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Vamos ver. Eu gosto muito de apresentar os originais para vocês, tá? Para dizer que a gente não está mentindo, né? Tá ali, ó. E diz ali, eis que venho em breve. E a palavra breve ali, ela é usada agora uma outra palavra, tacho. E diz, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É a mesma coisa lá que ele disse, né? Apocalipse 1:3. Então essa palavra tacho não significa, ela não significa imediatamente ou necessariamente em muito pouco tempo, mas sim algo que não dá atraso, sem qualquer atraso, algo que se cumpre naquele exato momento. E a concordância que ela faz com o versículo anterior, que é o versículo 6, eu vou botar para vocês, é o que nos dá essa ideia maravilhosa de algo rápido, veloz para aqueles dias e sem qualquer atraso. Vamos botar as duas 22, versículos 6 e 7 juntos? Vamos colocar? Tá aí. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7 juntos. E diz, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve
Está ali. Então aparece a palavra egos, algo referente a um tempo rápido. Hão de acontecer. Eis que venho em breve. Ali já aparece a palavra tacho. E aqui a palavra usada é tacho, dando a ideia de algo que não terá atraso. Ou seja, não será distante, porque a primeira cravou que seria naqueles dias, e a segunda veio confirmar, não terá atraso. E o final do versículo diz: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Meus queridos, aí está um argumento pautada na palavra e somente na palavra. Eu não precisei recorrer a nenhum expediente, não precisei apontar para o céu e dizer que um dia isso vai acontecer. Eu poderia dizer para vocês, por causa das guerras que estão começando, que sempre existiram, eu não preciso ficar contando aqui o conto do vigário e dizer que na terra faltará água e o mundo vai acabar porque Jesus está voltando. Porque Jesus falou em breve, não porque aí inventar para vocês que esse breve é o contexto de Deus, né? O tempo de Deus como um dia, 1000 anos um dia. Eu não fiz isso com vocês. Eu usei a palavra pela palavra. E a verdade é que a prova mais interessante do significado desses termos seja as várias tentativas concorrentes, inovadoras e contra-intuitivas para se contornar a sua óbvia significância. Ou seja, mais claro que isso, o galo não canta, porque descontextualizar isso aqui é uma barbaridade. Então, na verdade, se esses termos que vimos nesta mensagem não expressam proximidade temporal daquele evento da vinda de Cristo, que foi no ano 70 depois de Cristo, então eu deixo uma pergunta para você, meu caro irmão que não crê. Que termos, então, João poderia ter usado? Fica essa pergunta para você. Eu estou firmemente convencido de que João profetiza a rápida destruição do templo do ano 70 depois de Cristo, e que é a maior evidência da vinda dele, conforme ele anunciou em Mateus capítulo 24, versículo 2. E que não é uma vinda para a destruição do cosmos, nem levar a igreja para os céus, e sim uma mudança de pactos, anunciando novos céus e nova terra para todos, sem distinção. É por isso que eu estou aqui, para lhe causar essa metanoia, essa mudança de mente em relação à vinda de Jesus. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Estou muito orgulhoso de vos apresentar mais uma mensagem de uma escatologia já cumprida. Ok, queridos? Graça e paz aí. E até a nossa próxima mensagem.